Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém? Palavra eficaz para os irmãos nessa tarde. E nessa tarde eu queria tratar com os irmãos e falar a respeito de alegria, felicidade. O que é a felicidade? Os cristãos podem ser alegres continuamente? Ou a felicidade é apenas um sentimento passageiro? Vamos então, meus irmãos, ver o que dizem alguns que trabalham com a filosofia. O que eles dizem a respeito da felicidade e à luz da Bíblia, se nós podemos sermos alegres, felizes. Pois bem, o filósofo e professor Mário Sérgio Cortella, que também foi professor de teologia em uma instituição católica, diz que a alegria é apenas um momento de vida. É um momento onde nós queremos que aquilo se eternize. É um momento onde nós estamos ou alcançamos essa felicidade e nós queremos que se eternize. Mas que esta alegria é destacada justamente porque ela não é contínua, ou seja, que a alegria ela é mais valorizada porque ela vem com instantes. Ele diz então que a alegria é algo episódica. É apenas um momento, é apenas um episódio. Nós só sentimos a felicidade porque ela não é contínua. E ele ainda, citando Clóvis Barros Filhos, que fizera a abertura de um dos seus livros, ele diz que a felicidade não é um território. Não, que a felicidade é um horizonte, que nós olhamos para ela e admiramos, buscamos, e nós encontraremos ela em apenas em momentos e em instantes. Portanto, na visão desse filósofo e professor Mário Sérgio Cortella, a felicidade não é algo territorial, citando Clóvis Barros Filho. O professor da USP também, Clóvis Barros Filho, ao falar sobre alegria, diz que a alegria, a felicidade, ela é também um episódio. E chega a dizer que ela é inútil. Ele explica o porquê. Ele diz que tudo aquilo que é inútil tem valor em si mesmo. Por exemplo, o remédio ele é útil porque ele tem a sua utilidade para o doente. A felicidade não. A felicidade é inútil porque ela não tem valor fora de si mesma. Por isso ela é inútil. O problema de tanto Mário Sérgio Cortella como Clóvis Barros Filho é que eles consideram que a felicidade e a alegria é apenas um momento. Um momento em que nós estamos onde queremos estar. Um momento onde não pode ser eternizado, é episódico. Ele diz que, o professor Clóvis Barros Filho, diz que a felicidade é um saco sem fundo, onde nós desejamos algo e quando alcançamos, nós então deixamos de desejar e logo não estamos mais felizes. Mas será que essa é a realidade do verdadeiro cristão? Será que essa felicidade ou esse momento que eles chamam de felicidade realmente é algo que o cristão sente? O Mário Sérgio Cortella ainda diz que a felicidade é o momento em que nós preenchemos o nosso vazio. De uma certa forma, Mário Sérgio Cortella encontra-se em uma verdade. A verdade que ele afirma de que há um vazio no homem. Nós percebemos isso e quando lemos a Bíblia, notamos que isso acontece no Éden. Quando o homem peca, ele então se encontra num abismo, num vazio, distanciado de Deus. O problema dessa visão de Cortella, que talvez ele não traga ou não tenha a ciência bíblica ou teológica, mesmo tendo sido um professor de teologia, é que o vazio que o ser humano encontra-se devido ao pecado só pode ser preenchido com a presença do Senhor. Ele diz que há um vazio no ser humano e que nós preenchemos esse vazio em momentos de alegria, e ele compara esses momentos de alegria com compras de bens ou objetos. Não. Esse vazio para o cristão não pode ser preenchido por uma outra coisa a não ser o Senhor.
Vamos analisar então a alegria à luz da Bíblia. A carta da alegria, a epístola da alegria. Vamos ver então Filipenses. Filipenses, o capítulo de número 3, o verso de número 1. Paulo escreve: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. No capítulo 4, verso 10, Paulo escreve: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado. Nesses dois textos em que li, esses dois versículos, demonstra Paulo falando da alegria no Senhor. Essa carta é uma carta da alegria porque Paulo mais de 12 vezes cita a alegria, cita gozo, cita felicidade. Veja que, em primeiro instante, Paulo não está onde queria estar. Portanto, o que o professor Clóvis de Barros Filho diz que a felicidade é estarmos onde nós queremos estar, não parece ser verdadeira biblicamente. Lembrando que Paulo, quando escreve a epístola aos Filipenses, ele está em uma prisão em Roma. Ele está preso, cercado por soldados, e no capítulo 1, no verso de número 8, ele diz sentir saudade de estar com os irmãos a quem ele está escrevendo. Paulo escreve então a epístola da felicidade para os filipenses. Fala para eles se alegrarem no Senhor e somente no Senhor. Vemos então, meus irmãos, que a felicidade não é algo definido pelo momento em que nós passamos, porque Paulo está preso. Está cercado por cidadãos ou por soldados romanos e está sendo guardado. Fato é que Paulo, mesmo estando preso e não podendo pregar o evangelho, onde trazia para ele um grande gozo e alegria, ele permanece alegre no Senhor, porque sabe que Deus quer que ele esteja ali naquele momento. Alegrai-vos no Senhor. Paulo, então, agora no capítulo de número 4, verso de número 10, em que nós também lemos, diz que ele sabe viver alegre porque aprendeu a viver em tristeza e em momentos de amargura. Ele diz no verso 12 que sabe estar humilhado, como também sabe ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, ele diz que já tem experiência. Portanto, o que Paulo está dizendo é que a felicidade, a alegria do cristão não está nas circunstâncias da vida. Não está sobre o local onde ele está. Não está sobre as adversidades, mesmo ele estando na pobreza ou estando na riqueza. A alegria do cristão não está se ele comprou um carro novo ou não. Paulo, mesmo estando preso, Paulo, mesmo não estando onde queria estar, que era com os irmãos, pregando o evangelho, diz que está alegre e aconselha aos seus irmãos em Filipenses, aos Filipos, que eles estejam alegres no Senhor. Portanto, a felicidade do cristão está somente em alguém. Somente em um ato, que é crer no Senhor Jesus Cristo. A alegria do cristão não depende de comprar um objeto. O vazio do ser humano não pode ser preenchido pela compra de um objeto. O erro do professor Mário Sérgio Cortella, tratando-se de Bíblia e teologia, é que ele diz que é impossível a felicidade ser um território. Mas a Bíblia nos mostra que a felicidade é um território que se chama Jesus Cristo. A felicidade, então, não é um horizonte em que nós buscamos e em apenas segundos alcançamos, não. Aqueles que estão em Cristo Jesus são felizes, estão alegres, mesmo afirmando como Paulo no capítulo 4, o verso de número 12, passando por tribulações, passando por dificuldades, passando por momentos difíceis. A felicidade do cristão é territorial, se chama Jesus Cristo. Todo aquele que está em Jesus é alegre. Todo aquele que está em Jesus tem alegria no seu Senhor.
E é por isso que Paulo escreve: alegrai-vos no Senhor. A alegria, então, meus irmãos, nós vemos que é um território diferente da citação que Cortella faz sobre o professor Cláudio Barros Filhos, no início, a qual eu citei para vocês, que diz que a felicidade não é um território. A felicidade está em Cristo Jesus, e o cristão é um com Cristo, no Espírito, graças ao Pai. Por isso, Paulo escreve no capítulo 3, o verso 1, para nós nos alegrarmos no Senhor. Veja que Paulo, meus irmãos, ele está preso. E isso nós precisamos destacar. Ele está preso, está alegre, está dizendo para os seus irmãos, para os filípios, para que eles se alegrem no Senhor. Paulo, então, meus irmãos, mostra pela sua vida e através da sua epístola escrita que tanto Cortella, a visão de Cortella, quanto Carlos Barros Filhos estão errados. Felicidade não é só um momento. É possível ser feliz como um estado definitivo, um estado eterno. Com isso, nós não dizemos que nós não ficaremos tristes, mas ainda que a tristeza nos advenha, nós sabemos que nós somos alegres e permanentemente felizes no nosso Deus, Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na Carta da Alegria, Paulo nos mostra e ensina-nos que nós somos alegres e devemos estarmos alegres no nosso Senhor Jesus Cristo. Que esta alegria encontre a sua vida, que esta graça, essa alegria vá de encontro a você, que mesmo em momentos difíceis, momentos de dificuldades, momentos em que nós estamos encarando uma doença em que nós estamos temendo, nós devemos estar alegres no Senhor. Boa tarde, graça e paz, palavra eficaz para a sua vida, graças ao Senhor Jesus Cristo.